é dislexia? Bom, a dislexia, ela é um transtorno específico de aprendizagem. Ela é classificada pelo DSM, que é o Manual Estatístico Diagnóstico da Associação de Psiquiatria Americana, como um transtorno de aprendizagem. Então é importante salientar isso porque não é uma dificuldade, é um quadro. É um quadro que tem critério diagnóstico, que tem sintomas específicos. Tá? E o que seria especificamente esse transtorno? Seria a dificuldade que a pessoa tem para relacionar grafemas com fonemas, ou seja, as letras, as palavras, com os sons, reconhecer as palavras e dar significado ao contexto de um texto. Então eu leio, mas para mim são palavras soltas, sem sentido, né? Então, basicamente, é uma dificuldade que aí, de forma resumida, na leitura e, por consequência, ou até paralelamente, na escrita, já que eu tenho dificuldade para reconhecer som e letra, sons e palavras. Quais são os graus de dislexia? Os transtornos, de forma geral, a gente pensa numa graduação que vai de leve a severo, né? Não dá para falar que todo disléxico, que eles são todos iguais, que toda dislexia é igual. Não se pode afirmar. Se espera algumas dificuldades, alguns sintomas que são semelhantes, mas vai depender de vários fatores, né? Inclusive a precocidade que se descobre o caso e o que é feito a partir de então. Então, eu posso ter uma criança com um grau leve, mas eu posso ter com um grau moderado, severo. Então, ela varia de acordo com cada caso, especificamente. O que pode causar a dislexia? Bom, a dislexia tem vários estudos, pesquisas, e aí se preconiza vários fatores que podem desencadear esse quadro. Mas há uma forte evidência de que seja uma questão hereditária, né? Então, os pais ou alguém da família tem, avós, tios, enfim, dislexia e a criança, você fecha o diagnóstico para dislexia. Então, é muito comum a questão hereditária, né? Mas pode ter outros fatores. Por exemplo, a criança pode sofrer uma lesão, né? E afetar áreas do cérebro que são responsáveis por esse processamento, né? Da linguagem, da compreensão da linguagem, da fala de forma geral. Então, precisa ser avaliado o quadro em si. Existem grupos ou fatores de risco para a dislexia? O maior fator de risco é ter alguém da minha família. Então, porque a probabilidade ela é alta para isso, né? Eu acompanhei uma criança que a mãe era disléxica, né? E ela dizia, e ela levou por conta disso, meu filho está igualzinho a mim. Ele está fazendo as mesmas coisas que eu, trocando as letras, demorando muito para escrever. E aí todo mundo acha que é preguiça, mas eu estou vendo que não é preguiça. Ela se reconheceu e realmente fechou-se o diagnóstico para dislexia. Então, o maior fator de risco é ter alguém da família. Agora, são outros fatores também, né? Como eu disse, depende, eu posso ter uma lesão, posso sofrer alguma doença que há prejuízo no desenvolvimento neurológico, que a gente tem que entender que é um transtorno do desenvolvimento, né, neurológico. Então, é um aparelho que não se fechou. Então, dependendo do que acontece da lesão, pode afetar.
e aí desenvolver o quadro, né? Então, mas em geral, são esses aspectos. Quais são os principais sintomas e características da dislexia? A criança com dislexia ou adolescente, quando é tardiamente avaliado e descoberto, ela acaba sendo rotulada como uma criança preguiçosa, desleixada, relaxada. Por quê? Porque ela vai ter dificuldade no processo de alfabetização para escrever, para ocupar o espaço adequado de uma folha, de um caderno. Ela acaba sendo lenta para escrever. Muitas crianças acabam sendo copistas, elas copiam, mas não estão entendendo nada do que estão copiando. Então, sintomas bem fáceis para a gente ter como uma hipótese, né? Olha, pode ser dislexia, a grande dificuldade de associar as palavras, as letras com os sons. Aquilo não faz sentido para a criança, né? Reconhecer, uma criança pequena, você está ensinando as letras do nome, né? Felipe, F, E, você fala 1, 2, 10, e ela pode repetir para você, mas você percebe que ela não está entendendo o que está dizendo, ela está meramente reproduzindo. Numa outra situação, você retoma a atividade, ela se perde nas letras. Outra coisa para a criança é uma fala infantilizada, que a gente diz fala de neném, de bebê, também é muito comum, né? Então, aquela criança que já está com 6, 7 anos, com um jeitinho bem de nenezinho de falar, aí as pessoas acabam dizendo para a mãe, é porque você mima demais. Então, a fala é porque você está tratando como bebezão. E a mãe diz, eu não trato como bebê, mas ele não consegue mudar a fala. Então, esse também é um indício, né, de que alguma coisa pode estar, é sempre uma possibilidade, por isso que eu uso a palavra pode estar acontecendo. Tá? Então, basicamente, o diagnóstico é essa dificuldade que a criança vai ter para escrever, para reconhecer sons e associar as letras. A dislexia é um transtorno hereditário? A dislexia, ela tem um forte componente hereditário. A gente não pode dizer que é hereditário, mas que aumenta em muito os riscos para desenvolver a dislexia. Agora, não necessariamente porque meu pai tem dislexia, eu vou ser disléxico. Agora, pode acontecer? Pode. Aumenta a probabilidade? Sim, com certeza. Né? A dislexia é um transtorno neurológico, né? Que tem componentes, sim, hereditários, mas não apenas esses. Então, é uma possibilidade. Como funcionam os tratamentos da dislexia? Os tratamentos para dislexia vai depender da faixa etária da criança, né? Mas, de forma geral, é feito por uma equipe multidisciplinar, ou seja, uma equipe com vários profissionais, com profissionais de várias áreas. Quais seriam essas áreas? Seria um fonoaudiólogo, um psicólogo / neuropsicólogo, alguém habilitado para trabalhar com isso, um neurologista, um psicopedagogo, né? Vai depender da faixa etária e da gravidade, daquilo que a criança precisa, né? Se eu pensar num adolescente, por exemplo, vamos supor então que um adolescente com 13 anos, que sempre foi taxado de preguiçoso e desleixado porque a letra é estranha e porque é lento, que não lê e faz de qualquer forma as tarefas. Quando se fecha o diagnóstico desse adolescente, e foi feito de forma tardia, ele já teve prejuízos emocionais severos. Não dá para eu não pensar que ele vai precisar de um suporte psicológico, de alguém que trabalhe o autoconceito, que é o quem eu sou. Porque de tanto eu ouvir que eu sou preguiçosa e que minha letra é feia, porque isso é uma coisa que infelizmente se ouve, né? Que minha letra é feia, que eu sou lerda, porque eu demoro muito.
o meu autoconceito? Como eu vou acreditar na minha capacidade? Como eu vou acreditar que eu sou normal? E isso é muito importante também ser pontuado. Dislexia é algo específico, como o próprio nome, né, na classificação, específico da aprendizagem. Eu não tenho deficiência intelectual porque eu tenho dislexia. Pode acontecer? Pode acontecer. Né? Como eu posso ter asma, diabetes, sei lá, mais um monte de coisa junto, mas não estão associadas. Então, é uma pessoa normal, com aspas na palavra normal, porque o que é ser normal, né? Mas que tem aí um prejuízo na questão da linguagem. Então, é importante. E aí, voltando, né, eu citei o caso de um adolescente, que fatalmente precisará de um psicólogo. Mas a família também pode precisar de um psicólogo, de uma orientação de como lidar com essa criança, né? Mas, em geral, quem vai lidar com as questões mesmos dos grafemas, fonemas, da linguagem em si, do reconhecimento, do significado, né? É um fono, é um profissional habilitado para isso. E aí, para as atividades acadêmicas escolares, um psicopedagogo faz isso muito bem. E é importante também que a equipe escolar seja orientada. Por isso, é importante esse trabalho em conjunto, família, escola, profissional ou equipe que está acompanhando a criança, para que a gente possa prover a essa pessoa o melhor tratamento possível e que ela se autogerencie, que ela aprenda a minimizar os efeitos, porque é um quadro que vai acompanhar a pessoa. Mas ela pode ter vida normal? Pode, ela pode ter vida normal. Como é feito o diagnóstico da dislexia? O diagnóstico da dislexia, primeiramente, a gente tem que descartar as hipóteses clínicas físicas, né? De outros quadros, eu quero dizer. Tem rebaixamento cognitivo? Tem algum prejuízo cognitivo? Tem déficit de atenção ou hiperatividade? Tem algum outro quadro neurológico? Então, a gente precisa investigar. Por isso que é importante uma equipe multidisciplinar, no qual o neurologista, o psicólogo, o neuropsicólogo, né? Um fono e o psicopedagogo estejam envolvidos. Então, basicamente é isso. Então, eu descarto as hipóteses. Não é TDAH, não é TOD, porque às vezes a criança fica agressiva porque ela não consegue, é pela frustração. Aí parece que é um transtorno opositor desafiador. Não é, não tem outras questões neurológicas, nem psiquiátricas, é específico da aprendizagem. Bom, quais então são os sintomas dessa criança? Bom, essa criança leva muito tempo para poder escrever, ela se perde, ela troca as letras, ela adiciona letras, ela omite letras, ela não consegue entender um texto, o texto não faz sentido para ela, parece que são palavras soltas, né? E com quanto tempo, há quanto tempo isso está acontecendo, né? Porque isso também é importante. Precisa de um tempo de, no mínimo, 6 meses. Porque pode ter um evento traumático para uma criança e afetar essas áreas cerebrais responsáveis por esse processamento. E a criança, então, apresentar essa dificuldade momentânea. Por isso que eu preciso pensar também no tempo. Há quanto tempo eu observo isso na criança? Os sintomas da dislexia podem surgir antes da alfabetização? Os sintomas podem ser evidenciados antes da alfabetização, embora sejam difíceis, às vezes imperceptíveis para a família, né? Porque hoje é muito comum a criança ir para a escola bem novinha, aos 2, 3 anos, e desde novinha, num centro, né, que elas cantam, que elas aprendem as letrinhas dos nomes,
elas apresentam dificuldade. Por exemplo, rima. Rima é algo que para a criança não faz sentido, ela se perde. As histórias, né? A letra do nome, uma criança, o a, e, i, o, u, que a mãe tenta ensinar. Então, desde cedo, a criança, ela externa, assim, ela apresenta sintomas. Estava escutando uma mãe que disse que o que incomodava era a forma que a criança falava, né? E também de não conseguir reconhecer as letrinhas de um nome que era bem curto, sendo que ela conseguia saber números, cores, formas, né? Então, sim, é possível. E até já que eu falei de números, a criança pode também apresentar dificuldades com os números. Mas aí a gente tem um quadro que a gente chama também de descalculia, né? Enfim, mas aí tem que ser avaliado. A dificuldade vem de onde? Porque ela não interpreta o que está escrito, né? Um problema, por exemplo, ou porque realmente ela não consegue associar o número, a quantidade, ao símbolo escrito. Então, também pode acontecer. A dislexia afeta a inteligência? A dislexia não afeta a inteligência, em hipótese alguma. Contudo, se essa criança, esse adolescente não for amparado, não for acolhido, não for tratado, vai repercutir fatalmente no autoconceito, na autoestima dessa pessoa, desse ser humano. E óbvio, se eu não sei quem eu sou, se eu não acredito que eu sou capaz, e dependendo do que eu já ouvi sobre mim, vai repercutir no meu desenvolvimento. Agora, isso não quer dizer que tira de mim a minha capacidade intelectual, né? Mas prejudica ainda mais o quadro. E aí tem muitas pessoas que falam, não, mas além de disléxico, ele tem um rebaixamento cognitivo, né? Porque a criança acaba tendo outros problemas para aprender. Só quando você faz uma avaliação, né, você aplica testes neuropsicológicos, testes de inteligência, não detecta. Você fala, então, onde está a questão? Né? Então, embora não haja um prejuízo intelectual, por ter uma questão associada ao emocional, pode parecer que sim. Por isso que não é um tema banal, não é um quadro que assim, bobeira, todo mundo aprende a ler e escrever um dia, eu aprendi, olha só, ele vai aprender um dia. Porque há um sofrimento. A gente vive num mundo de símbolos, um mundo de palavras. E não conseguir acompanhar no ritmo, não precisa ser no ritmo de todo mundo, mas pelo menos num ritmo que você se inclua, causa muito sofrimento emocional, né? Por isso que a gente precisa olhar isso. É possível identificar a dislexia na fase adulta? Na fase adulta, se observa alguns casos que não foram diagnosticados na idade que deveria, que é a infância, né? Porque é um quadro já bem desenhado em termos de critérios diagnósticos. Então, vamos supor que não fizeram isso. Passou despercebido, a pessoa, por uma questão de recurso interno, e aí é o emocional, né? Conseguiu lidar com isso ou, de alguma forma, criou-se mecanismos para suprir essas deficiências e manejá-las e chegar na fase adulta. E a pessoa diz, olha, eu vou ler um livro, eu demoro muito e eu tenho que ler várias vezes, às vezes uma frase, para fazer sentido para mim. E eu queria entender o que eu tenho, né? Então, pode fazer um diagnóstico? Pode ser avaliado? Pode, claro que pode. Não é muito comum a gente receber um adulto com essas queixas, até porque a dislexia está também associada a fracasso escolar. Então, a pessoa acaba abandonando a vida acadêmica, a vida escolar, porque eu não aprendo, eu não entendo, eu não consigo ler, eu não faço parte daquilo.
né? Mas lembrando também que há uma faixa de leve a severo, sim, pode chegar a um adulto, né? Agora, a questão é, será que realmente ele conseguiu desenvolver todo o potencial que ele tinha? Ou não? Porque assim, imagina você com plena capacidade cognitiva mental para aprender, para fazer tudo que qualquer outra pessoa, a gente considerando a normalidade, seria capaz, só que você tem um transtorno que te causa dificuldades em algo muito importante, que é a leitura, que são os códigos da nossa sociedade, né? Que a gente se comunica bastante em textos, através de textos. Então, há um prejuízo muito significativo para esse adulto. Então, pode acontecer de ter mas não é comum. A dislexia tem cura? A gente não pensa em cura, a gente pensa em controle, a gente pensa em manejos eficazes, de forma que a pessoa ela desenvolva a capacidade que ela tem. Então, eu tenho uma capacidade muito expressiva com os números para esse mundo. Eu posso fazer uma engenharia numa ótima universidade, que eu sonho? Posso. Mas vou ter muitos textos para ler. Mas eu posso aprender a lidar com isso. Além do que, a partir do momento que eu tenho um diagnóstico, eu também passo a ter direito a um suporte. Eu não preciso ser avaliado através de textos escritos. Eu posso ser avaliado oralmente. Há várias formas de gerenciar do ponto de vista escolar, a vida escolar, e também o sujeito, para que ele consiga se desenvolver. Então, também, aí ressaltando, é importante o diagnóstico. Até para o vestibular, a pessoa tem esse direito, de ter uma forma de verificação de conhecimento que não essa clássica que a gente tem, né? Escrevo e pronto. Porque há outras formas de externar conhecimento, não apenas a escrita. Então, não é cura. A gente não pensa em cura, a gente pensa num controle. E sim, é possível viver, se sentir normal, né? Como uma criança com asma ou alérgica, que é muito comum hoje. Uma criança alérgica, ela precisa se sentir diferente de todas? Não. Ela pode ter uma vida feliz, se desenvolver naquilo que ela deseja, nas suas potencialidades? Pode. A questão é o que a gente faz com essa criança, os caminhos que a gente oferece para essa criança, os recursos que a gente dispõe para essa criança, né? Então, é importante o nosso olhar para isso e ter uma empatia, ter amor, paciência, porque a gente também não tem muita paciência, né? Vamos, rápido, todo mundo já terminou, você não, vamos. Então, não é a cura, né? Mas você se sentir bem, apesar de você ter um diagnóstico. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.